Olá, a paz do Senhor, como vocês estão? Eu sou a pastora Ana Maria, da Igreja Bíblica Cristã aqui de Guararema, e o tema do nosso devocional hoje é muito importante. Ele diz assim: cuide bem do seu dinheiro. Nos dias atuais, um dos maiores problemas que temos enfrentado na nossa vida individual e familiar são as dificuldades econômicas e financeiras, não é verdade? E olha, pense um pouquinho sobre isso, entendendo que às vezes até as crianças já nascem endividadas. Claro que não no seu CPF, mas no enxoval, no berço, parcelado, plano de saúde, hospital e etc. Se as crianças já nascem assim muitas vezes, o que nós vamos poder falar dos adultos ou das pessoas idosas? E se o dinheiro é tão importante para o nosso dia a dia, por que nós somos uma nação que não temos na nossa grade escolar o ensino financeiro? Muito interessante. Vocês já pararam e pensaram sobre isso? Eu li num livro que dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Então nós vivemos num mundo de causa e efeito. Olha, provavelmente nós aprendemos desde criança como gastar dinheiro e como é bom comprar. Sim, comprar dá uma sensação temporária, mas dá uma sensação de poder, não é verdade? E como causa e efeito, quem compra gasta, quem não compra economiza. Difícil e certeira decisão. As propostas ao consumismo são de grandes proporções através dos meios de comunicação, a tal ponto que grande parte das pessoas compram o que não estão precisando e às vezes o que não vão usar, atraídos por imperdíveis supostas ofertas. Os meios de pagamento são outros atrativos. Pagar no cartão em 10 vezes sem juros ou até 60 vezes no carnê podem e se transformam em armadilhas e prisões financeiras. Pessoas entram em desespero no final do mês ou quando chega a fatura do cartão de crédito com seus parcelamentos e ficam com seus salários mensalmente comprometidos. Olha, é impressionante, mas a maioria das pessoas vivem nessa condição como se fosse normal. O salário de um mês e às vezes de um ano inteiro já tem endereços certos. E se surgir uma boa oportunidade, bom, talvez seja até complicado para esta pessoa observar e definir de verdade o que é uma boa oportunidade. Então, para você que se atrapalha e se perde em lidar com a sua gestão financeira, eu trago uma boa notícia. O nosso Criador conhece e sabe todas as coisas e ele deixou escrito assim, lá em Oséias capítulo 4, verso 6, na parte A, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quanto mais estudarmos o que a Bíblia tem a dizer a respeito de finanças, mais assertivas serão as nossas decisões. Muitas pessoas consideram a Bíblia como um livro que trata somente de espiritualidade, mas não de assuntos seculares, como mordomia pessoal e dinheiro. A Igreja Bíblica Cristã, através do curso Crown, mostra que Ele, Deus, tem muito a nos dizer sobre finanças e Ele nos tem dado a sua palavra como instrução. O Crown traz orientações para se ter mais estabilidade, entender melhor sobre a importância da independência financeira. Seremos orientados pelo nosso manual de instruções que eu creio, ser o maior guia e raiz de todos os conceitos e ensinos financeiros que existem no mundo.
as Escrituras Sagradas. O maior erro que um cristão pode cometer é não dar importância e não saber o que a Bíblia diz a respeito do dinheiro. No Novo Testamento existem 215 versículos falando sobre a fé, 218 falando sobre a salvação e olha, 2084 versículos falando sobre finanças. Isso é para termos uma ideia do tanto que Deus quer nos ensinar sobre dinheiro. E 16, pensa bem, 16 das 38 parábolas de Jesus tratam de dinheiro. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem toma dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Esse é um versículo que eu já decorei, ele está lá em Provérbios 22, 7. Ficar livre dos enganos promovidos pela grande mídia, pelos grandes bancos e pelo governo é um grande desafio. Você vai precisar de uma mentalidade diferente daquela que aprendeu desde criança. O que você pensa sobre a Bolsa de Valores? Será que sua maneira de pensar está correta? Olha, eliminar pensamentos equivocados e que não são bíblicos sobre o dinheiro é outro grande desafio, porque nós sabemos que a forma como pensamos sobre o dinheiro vai direcionar nossas decisões sobre o mesmo. E toda mudança real e duradoura começa pela nossa maneira de pensar, pela nossa mente. E isso está claro lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz assim: E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos viver esse versículo e saber qual é a agradável e perfeita vontade de Deus em relação ao nosso dinheiro? Venha falar conosco, você é o nosso convidado. Aprenda como ficar livre das suas dívidas. Estamos aguardando a sua visita. Deus abençoe você e suas finanças.